Ano que vem nós vamos fazer 40 anos, em fevereiro fazemos 40 anos que chegamos aqui em Mogi. Isso caiu a ficha um tempo atrás, quando eu estava me lembrando de algumas coisas. Aí caiu a ficha que 2019 nós vamos fazer 40 anos, chegamos aqui. E quando saímos daqui, nossos filhos tinham 5 anos e 3 anos, se não me engano, né? E agora a família aumentou, nós estamos desse jeito aí, com genro, nora, netos. Então temos 3 netinhos. Suzana está sofrendo muito, ficar distante da netinha mais nova, né? Mas é uma alegria muito grande. Acho que foi a última vez que passamos aqui, acho que não tínhamos os 2 netinhos ainda menores, né? Então, como o tempo passa muito rápido, eu tenho nos últimos meses, talvez desde o ano passado, fizemos 60 anos, fiz 60 anos e eu aprendi através de um amigo que ele decidiu, quando ele completasse 60 anos, ele ia sair agradecendo a todas as pessoas que tiveram influência na sua vida. Eu achei isso muito legal e eu tomei para mim mesmo. Então, ano passado, nós conseguimos reunir um grupo, comecei a entrar em contato e reunir um grupo que nós crescemos junto na escola dominical, na Igreja da Saúde. Então, era uma classe que nós tínhamos, aí falamos, vamos juntar essa turma dos sessentões aí, né? Aí começamos, era para ser só um grupinho de umas 30 pessoas, porque junta esposa e filhos e tal. Mas o negócio da mídia, né? O negócio foi crescendo, juntamos quase 100 pessoas no sítio ali em Itatiba. Foi muito bom, porque a gente pôde agradecer, pudemos relembrar, dar risada um do outro, né? Por causa da aparência, né? E foi um tempo muito, muito legal, muito bom mesmo. Aí ontem nós tivemos um culto lá na Igreja da Saúde, um culto de gratidão pelos 50 anos de ministério da missionária Sati Júlia Mita. Alguns conhecem aqui. E tanto Suzana como eu, nós fomos levados a Cristo através do ministério dela. Então, ela tinha nos convidado para dar uma palavra, né, nesse culto. E foi um tempo bom também, porque havia pessoas ali que a gente não encontrava há uns 35 anos, sei lá. Então, um tempo também que a gente pôde agradecer a Sati, né, que foi quem nos levou a Cristo. Então, eu tenho mais alguns na lista que eu preciso ir atrás ainda para agradecer, porque a gratidão faz parte da nossa vida com Deus, e a gratidão coloca Deus no meio da nossa história, não é? Então, é muito bom isso. A gente sempre está cobrando, e às vezes a gente precisa parar e ter esse sentimento de gratidão. Quando eu fui desafiado com relação a esse culto aqui, e me deram o tema, eu falei, caramba, não sei como é que eu vou. Aí eu realmente não tinha tempo de preparar do zero algum estudo, então eu tentei adaptar algumas coisas, um estudo que tem sido muito importante para mim. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, se você tiver a sua Bíblia aí, senão nós vamos projetar e você pode acompanhar aí no telão, tá? Não sei agora qual o telão que eu olho, tem tanto telão aqui que eu fico perdido. Lucas capítulo 15. Ok. Lá fala da parábola dos perdidos e achados, né? Todo o capítulo 15 nós temos que ver como um todo. Geralmente nós só lembramos da história do filho pródigo, da parábola do filho pródigo. Agora está tudo dentro do contexto, o filho pródigo está dentro do contexto todo de Lucas capítulo 15. E lá diz o seguinte, tá? Desde o versículo 1, todos os publicanos e pecadores era a ralé, era o povo ruim mesmo daquela época lá, era corruptos, pessoas imorais, pessoal que todo mundo olhava e falava, esse pessoal não presta, né? Então esses são os publicanos e pecadores reunidos para ouvi-lo. Publicano já era aquele grupo que eles trabalhavam para o Império Romano, né, cobrando impostos do povo judeu. Então eles eram traidores, etc. Tá? E do outro lado também havia os fariseus e mestres da lei. Fariseus e mestres da lei é o pessoal considerado religioso,
o pessoal bonzinho, que fazia boas coisas, que falava boas coisas. Então eles criticavam Jesus porque ele recebia pecadores e comia junto com eles. Então Jesus contou esta parábola. E nessa parábola, tem 3 na verdade, tá? Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros? Eu grifei a palavra perdida, porque isso vai repetir nas outras parábolas também. E vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, é um valor de moeda, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procurando atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então Lucas capítulo 15, versículo 4 a 7, fala da ovelha perdida, a parábola da ovelha perdida. Lucas capítulo 15, versículo 8 a 10, a parábola da moeda perdida, ok? Lucas capítulo 15, versículo 11 a 32, fala da parábola, não é do filho pródigo, do filho perdido. Na verdade, a parábola é dos filhos perdidos, porque lá fala de 2 filhos, e os 2 se perderam ali. Agora é interessante porque na parábola da ovelha perdida, tá? Vamos voltar um pouquinho aqui. Na parábola da ovelha perdida, se você observar, a ovelha perdida foi perdida aonde? Olhando o texto, ela foi perdida fora, porque o pastor teve que ir atrás da ovelha que se perdeu. A moeda perdida foi perdida aonde? Dentro da casa, tá? Então, isso é muito importante para entendermos a continuação do capítulo, quando fala dos filhos perdidos. Porque quando fala dos filhos perdidos, um filho foi perdido fora, e o outro filho foi perdido dentro da própria casa do pai. Então, está tudo dentro do mesmo contexto, e é importante lembrar disso, ok? Once a man had 2 Essa é a parábola sons. do filho perdido. The younger son filho said mais to his novo. father, "Give me my share of the property." So the father divided the É property o texto, between his 2 literalmente é o sons. texto que está aí. Not long after that, the younger son packed up everything he owned and left for a foreign country, where he wasted all his money in wild living. He had spent everything when a bad famine spread through that whole land. Soon, he had nothing to eat. He went to work for a man in that country, and the man sent him out to take care of his pigs. He would have been glad to eat what the pigs were eating, but no one gave him a thing. Finally, he came to his senses and said, "My father's workers had plenty to eat, and here I am starving to death. I'll go to my father and say to him, 'Father, I have sinned against God in heaven and against you. I'm no longer good enough to be called your son. Treat me like one of your workers.'" The younger son got up and started back to his father. But when he was still a long way off, his father saw him and felt sorry for him. He ran to his son and hugged and kissed him. The son said, "Father, I've sinned against God in heaven and against you. I'm no longer good enough to be called your son." But his father said to his servants, "Hurry and bring the best clothes and put them on him. Give him a ring for his finger and sandals for his feet. Get the best calf and prepare it so we can eat and celebrate. This son of mine was dead, but has now come back to life. He was lost and has now been found." And they began to celebrate. Essa parábola é dividida em 2 partes. The A older primeira son parte had been fala... out in the field, but when he came near the house, Depois a gente continua ali.
É dividido em duas partes. A primeira parte é do filho mais novo, que saiu de casa, é a história mais conhecida do filho pródigo, não é? Então nós vamos trabalhar em cima desse primeiro filho. No segundo culto vamos trabalhar em cima do segundo filho, tá bom? Então está lá Jesus, e Jesus conta essas parábolas, as 3 parábolas, ele conta para 2 grupos diferentes. Um grupo, os chamados pecadores, né, aqueles que cometiam grandes pecados, os chamados pecadões. E do outro lado, nós temos os religiosos, aqueles que se achavam certinhos dentro da sociedade, que faziam as coisas direitinho. E o personagem principal desse capítulo todo, e principalmente dessa parábola, é o pai, que seria um outro estudo diferente que nós não vamos pegar hoje, mas seria o pai. Porque o pai é que aparece tanto no confronto, no relacionamento com o filho mais novo, como com o relacionamento com o filho mais velho, né? Mas essa é uma outra história aí. Então, o filho mais novo, o filho mais velho, 2 filhos perdidos. O filho mais novo, perdido fora, porque ele saiu de casa, ele pediu a herança, que não se fazia, nem hoje se faz, né? Não se pede herança de pai vivo, mas ele fez isso era uma coisa grave, mas mesmo assim o pai permitiu isso. Então o filho saiu de casa, e o outro filho, ele foi perdido dentro da casa, né? E, para mim, o principal foco desse texto aqui, desse capítulo todo, é o filho mais velho que foi perdido dentro da própria casa. Mas nós vamos tentar agora aprender através desse primeiro filho, do filho que saiu de casa, né? E algumas lições que temos para pensar, antes de entrarmos propriamente no estudo. Para quem é dirigido o ensinamento de Jesus nessa parábola? Temos 2 grupos, os pecadores, publicanos e pecadores, aqueles que faziam coisas que todo mundo condenava, e de outro lado tinha os religiosos, que faziam tudo direitinho, tinham uma vida exemplar, entre aspas, pelo menos de fora, de quem olhava de fora. Agora, para quem é que Jesus estava dirigindo essas palavras? Pense nisso, tá? No decorrer do estudo, pense nisso. A segunda coisa para se pensar: por que Jesus não termina a história? Se você olhar até o final do capítulo, Jesus não termina a história, né? A história da conversa do filho mais velho com o pai, ele não termina. A gente não sabe se o filho mais velho, ele se arrependeu depois e voltou para casa ou não. Não termina a história. Semelhantemente à história de Jonas. Se você olhar no livro de Jonas, o livro de Jonas termina com uma interrogação. A gente não sabe se Jonas se arrependeu ou não, porque todo mundo conhece a história de Jonas. Esse é o problema, às vezes, da gente estudar a Bíblia. Nós nos contentamos em conhecer a história. Então, todo mundo conhece a historinha do filho pródigo. Todo mundo conhece a historinha de Jonas, foi engolido por uma baleia, que nem baleia não era, mas todo mundo acha que é baleia, tá? Então, todo mundo conhece a historinha, mas não conhece a história, o foco principal, o que Jesus, o que Deus queria ensinar através de historinhas, entre aspas. Parábolas não são historinhas, são ensinamentos profundos ali. Então, Jonas, o foco principal não é quando ele foi engolido pelo peixe ou não. O principal ensinamento do livro de Jonas está no capítulo 4, no encerramento do livro, quando Deus confronta Jonas porque ele amava mais as coisas do que as pessoas. Porque ele estava mais preocupado com a sua imagem, com a sua nação, do que propriamente com o que Deus pensava, do amor de Deus para com os ninivitas que estavam perdidos. Da mesma forma que o foco principal de Jesus, através dessas parábolas, é o perdido. É o perdido, não importa se foi perdido fora, se foi perdido dentro, mas aqueles que estavam perdidos, e também o amor do Pai em relação a isso. Se você observar na parábola da ovelha perdida e da moeda perdida, então foi procurando até achar a ovelha e até a moeda. E quando é encontrada a ovelha e a moeda perdida, a Bíblia diz que houve festa no céu, né? Então esse é o foco principal, o perdido, e como que Deus vai atrás do perdido, e quando o perdido é encontrado, a festa no céu. 2 filhos. O mais novo, ele disse, versículo 12, pai, eu quero a minha parte da herança.
Não importa, eu quero mais é que o senhor morra, porque eu quero o meu dinheiro na herança. E ele vai embora, foi para uma região distante, lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Então, pelos padrões convencionais, esse filho ele seria o mal, certo? Ele seria o mal da história. Porque que coisa, né? Não se faz isso, nem antes e nem agora, não se faz isso. Ontem nós estávamos compartilhando o culto sobre a diferença entre herança e legado. Herança é aquilo que os mortos deixam para os vivos se matarem. Isso é herança, definição de herança, né? Agora, legado não, né? Herança você deixa para pessoas, legado você deixa nas pessoas, né? E o nosso alvo, o nosso objetivo como cristãos, não é deixar herança para os nossos filhos, né? Mas é deixar legado, principalmente legado de fé. Então, esse filho não queria saber nada disso, ele simplesmente pensou em si mesmo e ele fez isso aí, era o mal da história. A parábola não foi escrita para os filhos mais novos. Nós vamos estudar um pouquinho no segundo culto, um pouco mais sobre isso. Mas o que é que a gente pode aprender agora sobre o filho mais novo? É isso que a gente queria refletir neste momento. Esse esboço aqui, essa sequência, eu aprendi com o pastor Hernandes Dias. Aí eu pensei que era dele, depois ele disse que ele aprendeu de uma outra pessoa, pegou de uma outra pessoa, depois essa outra pessoa descobriu que foi através de um pregador de 1700 e não sei quanto. Então, eu não tenho problema nenhum de compartilhar o que foi algo que falou ao meu coração, quero compartilhar com vocês, se quiser usar também, pode usar à vontade, tá? Então, o filho mais novo, o problema maior dele, que ocasionou toda a saída dele da casa, foi a insatisfação. Insatisfação em que sentido? Ele era feliz, mas inconscientemente na casa do pai. Ele tinha tudo na casa do pai. Tinha família, tinha bens, tinha toda a mordomia, tinha servos, mas ele não estava feliz. Insatisfação é um problema sério na nossa vida, inclusive para nós cristãos. Vamos refletir um pouquinho sobre essa questão. Essa figura, algumas coisas estão diferentes aqui, está cortando porque a gente passou ali tudo, então tem umas fontes que não se encaixam ali, mas não tem problema, dá para ler. Quem lembra desse desenho aqui é porque é velho, tá? Porque passava na televisão, esse daqui é da hiena. A hiena normalmente é conhecido como um animal alegre, fica sempre rindo, mas essa hiena era uma hiena insatisfeita. E a frase preferida dessa hiena era: ó dia, ó vida. Então, sempre reclamando, tudo para ela estava ruim. Sempre ela tinha motivos para reclamar. A insatisfação. Diz que 3 pedreiros entram de férias e vão pela primeira vez a uma praia para se divertir. Quando chegam na praia, o primeiro diz o quê? Tanta água. Aí o segundo diz assim, tanta areia. Aí o terceiro diz, vamos fugir antes que alguém traga cimento. Então, sempre, para qualquer coisa, nós podemos ver o lado positivo ou o lado negativo. Podemos estar satisfeitos no lugar onde estamos, com o que temos, ou podemos estar insatisfeitos, apesar de tudo que somos e tudo que temos. A questão está no coração e não no que acontece ou que temos fora de nós. Veja essa figura. Tudo depende. Eu acompanhei os últimos dias do pai do Jó no hospital, e ele dizia assim que o meu sonho é sair e pegar um sol. Ele já estava vários dias no hospital. Agora eu sei de gente também que no sol de Belém fala, que sol? Tudo depende da forma como nós olhamos as coisas, não é verdade? Então, a insatisfação é algo que corrói o nosso coração. Muitas pessoas vivem constantemente insatisfeitas, nunca estão contentes com nada. Vivem uma busca por alcançar algo que nunca conseguem, porque a felicidade foi colocada por elas sempre numa região distante. Serei feliz quando encontrar a pessoa certa.
Serei feliz quando tiver filhos. Serei feliz quando nossos filhos crescerem. Serei feliz quando nós mudarmos de ministério. Serei feliz quando tiver um pouco mais de sustento. Serei feliz quando. E essa felicidade nunca chega. Serei feliz quando? Mas quando é que eu vou ser feliz? E se esse quando nunca chegar, o que vamos fazer durante os outros dias? O que vamos fazer com hoje? Vamos descartá-lo, jogá-lo no lixo, ou vamos ver no eterno stand-by, esperando que esse dia chegue, né? Como que vai ser? Esse poeta diz assim: existe sim a felicidade, mas nós não alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca pomos onde estamos. Nunca estamos contentes. Antes nos contentávamos com o celular, que só fazia chamadas. Era o sonho de consumo. E toda a mídia faz com que nos tornemos insatisfeitos. Sempre. Porque sempre nós olhamos algo melhor, sempre nós olhamos para os outros. O mundo em que vivemos nos empurra sempre, 24 horas, para nós termos um coração insatisfeito. Você muda de canal e alguém está falando sobre a boa forma e você diz que precisa malhar. Aí você sai de casa e a pé, e a insatisfação te diz que você é o único na sua rua, na sua família, ou seu grupo de amigos que não tem carro. Se você tem carro, ela te diz que ela está velho demais, que você precisa de um modelo mais novo. E assim por diante, assim por diante. Nós nunca estamos insatisfeitos. Então você se sente sem saída, infeliz e completamente insatisfeito. Lembra, você orava por um emprego e Deus te deu um emprego, mas agora você amaldiçoa esse emprego toda manhã. Insatisfação com a escola. Vejo, hoje tem ENEM, né? Aí vejo o pessoal que passa no vestibular, comemora, e os pais choram que precisa pagar a mensalidade, né? Então, aqui é toda aquela alegria, daí a pouco está reclamando daquela faculdade, está reclamando daquela escola, insatisfação com os pais, com o governo, insatisfação com o cônjuge, com filhos, pais, com os sumos da vida, com a igreja, adolescente entediado, esposa frustrada, marido desanimado. Essa é uma geração de insatisfeitos. E, infelizmente, entre os cristãos também. Temos tudo, mas cobiçamos outras coisas mais. Lembra do exemplo de Adão e Eva? Eles estavam no paraíso. Deus os colocou no paraíso. E Satanás fez com que Adão e Eva focassem na única coisa que Deus tinha falado que não podia fazer para o bem deles. E eles ficaram insatisfeitos com tudo que tinham e focaram naquilo que não tinham. Esse é o problema da insatisfação. A satisfação faz com que os pobres tornem-se ricos. A insatisfação faz com que os ricos tornem-se pobres. Essa é insatisfação. Agora, é diferente, quando a gente fala de insatisfação, não estamos dizendo que você tem que ficar acomodado. Se você puder mudar de emprego, mude. Se você puder mudar de escola para um curso melhor, pode. Só não mude a esposa, não, isso é outra história, tá? Mas assim, se você puder melhorar, melhore. Mas fique satisfeito com o que tem se não puder melhorar. A questão é essa. Então é diferente de comodismo, diferente de acomodação, ok? A insatisfação, no fundo, é uma desobediência à vontade de Deus. Geralmente ocorre quando a minha vontade, desejo ou ordem não são atendidos como gostaríamos. Eu gostaria de um carro melhor. E quando eu não sou atendido, eu fico insatisfeito. Em outras palavras, eu estou culpando quem? Deus. O meu problema não são as pessoas, não é a sociedade, não são as circunstâncias, não é a saúde, não é isso. Meu problema, no final das contas, é sempre entre eu e Deus. Eu e Deus. Então, quando eu não estou satisfeito em Deus, eu estou insatisfeito com tudo. Porque o meu problema principal é com Deus. Então, a insatisfação é uma semente maligna, plantada pelos poderes das trevas na alma das pessoas, para destruir vidas e relacionamento, principalmente relacionamento com Deus. A insatisfação é por aquilo que temos,
é resultado da falta de gratidão por aquilo que temos. Quando eu não agradeço pelo que temos, por isso que eu falei que a gratidão coloca Deus. Quando eu agradeço, eu fico satisfeito. Quando eu agradeço a Deus pela refeição, estou satisfeito por aquela refeição, não importa que seja requentada do dia anterior. Eu agradeço por aquilo, eu estou satisfeito. Agora, quando eu estou insatisfeito, eu não agradeço por aquilo, eu não coloco Deus na história, então eu fico eternamente insatisfeito, mesmo que eu tenha um maior banquete, eu estou insatisfeito. Se você não é feliz com tudo que já tem, não vai ser feliz com tudo que te falta. Porque a sua felicidade e alegria não pode estar nas coisas, nem pessoas. Porque tudo isso é volúvel, pessoas são volúveis, decepcionam a gente, traem a gente. A saúde é imprevisível. As coisas, de repente o ladrão vem e pega você assaltado na rua. O seu celular de última geração lá em Belém, o cara andou com o celular na rua, já era. Então não pode estar nisso. Nós não podemos depender de uma alegria que vem de fora para dentro. A alegria que o Senhor promete, a paz não volador como dá ao mundo, Jesus disse em João 14. A paz de Deus é de dentro para fora. Murmurar e ficar insatisfeito é dizer para Deus que você faria melhor que Ele. Por isso que eu falo, é eu e Deus. Em outras palavras, eu estou falando, Deus, o Senhor não sabe o que é melhor para mim. Eu sei. Foi o que Eva fez. Satanás conseguiu jogar Eva contra Deus. Fez com que Eva chegasse a pensar, puxa, se Deus me amasse, por que Ele proibiu? Então, tudo é um problema entre eu e Deus. Em Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 16, está escrito acerca dos insatisfeitos. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A versão da Bíblia Viva diz assim, esses homens são exploradores constantes, eternos insatisfeitos. Eternos insatisfeitos. Charles Spurgeon, um grande pregador, disse, não é quanto temos, mas o quanto nos deleitamos que produz felicidade. Agradeça pelo que tem, em vez de reclamar pelo que não tem. Pela esposa que tem, com todos os seus defeitos, pelo marido que tem, com mais defeitos ainda, Mas aprenda a valorizar, porque você não vai encontrar marido e esposa perfeita. Os casamentos que duram são casamentos que passam essas crises. A igreja que fortalece são as igrejas que superam essas crises, e não que vai trocando de pastor toda hora, trocando de marido e esposa toda hora. Nós precisamos encontrar satisfação em Deus, no lugar que nós estamos. Esse filho, ele tinha tudo, ele ficou insatisfeito. Existe um livro, que a capa dele, o título não vi mais nas livrarias, mas o título é O Mito da Grama Mais Verde. E lá fala a questão do adultério. Quando a pessoa começa a olhar muito a grama do vizinho, achar que a grama do vizinho é mais verde. Isso é um perigo, é o caminho. Ninguém acorda, de repente, fala assim, hoje está um dia de sol, hoje eu vou adulterar. Não. Ele começa a comparar e ele começa a achar que a grama do vizinho é mais verde. E ele começa a trazer aquela insatisfação. Ele começa a ficar insatisfeito com a esposa que tem, com o marido que tem, com a família que tem. E ele começa a se iludir achando que aquela outra moça, aquela outra mulher, ela me compreende, ele me compreende melhor. E assim vai caminhando para o divórcio, a separação. Somos nós que escolhemos de que lado vamos ficar nessa batalha, se vamos ficar contentes ou se vamos ficar insatisfeitos. Você que tem que escolher o lado feliz da vida. Você que escolhe que lado do ônibus você vai sentar. Eu lembro quando nós vamos lá para visitar minha mãe, que ela mora com a minha irmã na beira da praia. Então você escolhe, quando você vai comprar passagem, você escolhe se vai olhar o lado da praia ou se vai olhar o lado da cidade, das montanhas ali. É você que escolhe ali. Depois não adianta reclamar, já comprou a passagem. Então é assim também na nossa vida. Toda a nossa vida
podemos focar no que é ruim, ou nós podemos focar nas bênçãos de Deus. Todo dia nós tomamos essa decisão, todo dia. Então, muito dos nossos sentimentos de satisfação ou insatisfação vem do fato de nos compararmos com outras pessoas. Se você morasse numa ilha deserta, sem nada, sem ninguém, qualquer coisinha você estaria satisfeito. Você estaria satisfeito. Porque você não teria ninguém para se comparar. Ninguém. O nosso problema é comparação. Se você está com uma bike, né, tá bom, usada, velha, não tem mais ninguém você está satisfeito com aquilo. Né, nós fomos uma vez numa ilha, lá na perto de Salvador, fomos para um casamento e lá não podia ter carro. Eu falava, puxa, ter bicicleta aqui é um luxo aqui, né, porque todo mundo andava a pé naquela ilha lá. Então, tudo depende da comparação. Né? Então, nós temos que estar satisfeitos com aquilo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Todos nós temos muito mais do que tínhamos há 5 anos atrás. Minha mãe tem uma casa ali na Vila da Saúde, é uma vila. Agora é uma briga para ter lugar no estacionamento. Antes não tinha esse problema. Tinha vaga sobrando. Hoje não, cada um tem 2, 3 carros na casa. Todos nós, se você colocar a sua mão na consciência, nós temos muito mais. Pelo menos um tênis a mais, pelo menos uma camiseta a mais, mas nós temos mais. Né? Nós precisamos resgatar o princípio de vivermos de uma forma mais simples. Estamos tentando fazer dentro de casa, eu e a Suzana. Nossos filhos saíram de casa. Filhos dão despesa pra caramba, sabe? Filhos, Então, quando nossos filhos saíram, nós tornamos a nossa vida mais simples, para que possa sobrar mais, para que a gente possa usar isso que sobra mais para investir na vida de outras pessoas. Né? Viver de uma forma mais simples, nos desapegando, está na moda, né? Desapegando de muitas coisas que, na verdade, nós não precisamos. Né? Nós outro dia, fomos no comércio em São Paulo, entrei, a gente olhou, falou, puxa, tem muita coisa que eu não preciso. E, na verdade, é isso. Nós temos demais e precisamos resgatar a questão da simplicidade. Então, a insatisfação é uma reação natural, mas o contentamento tem que ser um aprendizado. Desde criança, nós aprendemos a ficar insatisfeitos, né, com o brinquedo que tem, com as coisas que tem, querendo sempre do outro. Você vê a briga que dá quando junta 2 crianças, não é? Sempre que é o mesmo brinquedo. Mas o contentamento, a satisfação tem que ser algo aprendido. Por isso que Paulo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi. Então isso leva tempo e é uma questão de disciplina. Ele falou, vou agradecer. De manhã eu vou agradecer. Pode ser um pão com manteiga, vou agradecer. Isso é um aprendizado que a gente tem, da insatisfação ao contentamento. E um dos perigos, o que leva para a insatisfação, é a familiaridade. Lembra quando você começou a namorar? Tudo era bom. Tudo era bom. Eu pegava o trem para Itapevi, quem conhece, o trem não tinha janela, não tinha porta, era um negócio. Mas eu ia até lá. Agora, a familiaridade corrói relacionamentos. No começo, a gente fica contente com requeijão na hora do café. Mas depois, requeijão todo dia, né? A gente já quer algo mais, quer frios na hora do café. Requeijão só não está suficiente. Antes nos contentávamos com um celular simples, agora não contentamos. A familiaridade faz com que a gente acabe amaldiçoando as bênçãos de Deus. Isso aconteceu com o povo de Israel. O primeiro dia que caiu o maná do céu, o pessoal vibrou, fizeram uma festa. Agora também maná, 40 anos, eles comendo maná todo dia. Eu acho que também é demais, mas em todo caso. Então, a familiaridade faz com que você não valorize as coisas boas da sua esposa, do seu marido, porque já é tão comum. É obrigação dele fazer.
Eu agradeço a Suzana toda a refeição que ela faz, depois da refeição, eu agradeço. Porque não é obrigação dela fazer, é verdade? E quando a gente agradece, a gente não só reconhece a pessoa, mas a gente coloca Deus no meio disso. Então, a importância da gente não cair na familiaridade. Por exemplo, a gente acorda, novo dia, a gente sempre agradece na hora do café pelo descanso que o Senhor nos deu, porque Deus é um Deus que não dorme de noite, mesmo quando a gente dorme, Deus está atento, velando por nós, diz a sua palavra, né? A cada manhã o Senhor renova sobre nós as suas misericórdias, porque diz que essa é a causa de não sermos consumidos, né? Podemos viver, e o problema é que só valorizamos bênçãos cotidianas quando a gente perde. A gente vai parar no hospital, você tem saudade da comida da casa. Comida de hospital é horrível, né? Aí quando você perde a saúde, você valoriza a saúde. Não espere perder para valorizar. Essa é uma frase sobre casamento. Primeiro encanto, depois desencanto e por fim cada um no seu canto, né? Mas não é esse que nós queremos. Então, contentamento, esse é o desafio para todos nós. Aprendemos a realmente adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Paulo diz, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Agradecer quando tem comida farta, e agradecer quando só temos o básico, agradecer quando chove, agradecer quando não chove, mas agradecermos ao Senhor. A Bíblia diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E o texto de Filipenses 4,13, que todo mundo usa fora do contexto, tudo posso naquele que me fortalece, está dentro desse contexto de gratidão. Tudo posso naquele que me fortalece, Ele que me fortalece para enfrentar todo e qualquer tipo de situação. É isso que Paulo aprendeu. Então, a dificuldade que temos de não nos contentarmos não é proveniente do fato de ser impossível viver com menos, mas sim porque não queremos viver com menos, especialmente quando vemos outros vivendo com mais. Então, o nosso foco não pode estar nas pessoas, a gente tem que focar em Deus. Por isso que fala que Paulo diz, Deus que tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. O que temos é suficiente para a gente se alegrar e viver uma vida alegre, independente da situação. Seu filho mais novo, por que ele saiu de casa? Porque ele estava insatisfeito. Mesmo com tudo que ele tinha, ele estava insatisfeito. Então a situação dele ele era feliz, mas não tinha consciência dessa felicidade na própria casa. E a segunda situação, uma situação de rebelião, porque ele sai de casa e apronta tudo aquilo, enquanto ele tem dinheiro, ele tem felicidade, tem amigos. Quando ele perde dinheiro, perdeu amigos, perdeu felicidade, porque tudo é exterior. Então, ele era infeliz, mas ainda não tinha consciência. Ele era infeliz inconscientemente na região distante. E a terceira situação é de degradação, quando ele era infeliz conscientemente no chiqueiro. Isso significa o quê? Lembra no texto, ele foi, enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, tinha felicidade, tinha prazeres, tinha tudo, ele perdeu. Aí ele está numa situação que ele foi procurar emprego no chiqueiro, para cuidar de porcos. Isso, para a mentalidade de um judeu, era o último degrau da degradação. Porque porcos para o judeu é o fim da picada. Ainda cuidar de porcos, e ali diz que ele almejava comer a comida dos porcos, porque nem isso ele podia. Agora, veja só, foi só aí que caiu a ficha dele lembrar, puxa, eu era feliz e não sabia. Meu irmão e meu amigo, que não seja preciso você perder para você valorizar aquilo que tinha. E sabe o que acontece no ponto 2 ali? É a história de um pai. É a história de Deus.
é alguém que se afastou de Deus. Eu vou dizer uma coisa, talvez seja a sua situação, você está longe de Deus. O que eu creio é que Deus move céus e terra para trazer de volta aqueles que lhe pertencem. A parábola da ovelha perdida diz que o pastor, ele saiu e foi procurar, não sabemos se era noite, se era dia, se era chuva, se era sol, se era mato, enfrentou animais, mas ele saiu em busca da ovelha perdida. Porque apesar dos 99 que estavam lá no curral, ele amava aquela ovelha que estava perdida. A moeda perdida, apesar das outras moedas estavam lá, a mulher da casa procurou, acendeu a lamparina até encontrá-la. E quando ela encontrou, ela ficou super alegre, chamou toda a mulherada da vizinhança, fez a festa. Deus vai ao encontro, ao encalço daqueles que lhe pertencem. Voltando para a história de Jonas, Deus deu uma ordem para ele, não quis obedecer, falou, eu sei o que é melhor para mim, eu sei o que é melhor para o meu povo, e ele vai para o lado oposto ao que Deus tinha falado. Olha o que Deus faz, Deus move céus e terra, manda uma tempestade naquele lugar, para que aquele navio seja quase pronto a afundar, porque Deus amava Jonas, tanto quanto ele amava os ninivitas, até trazer Jonas, e Deus trabalhou com Jonas. E com o filho pródigo, mesma coisa, Deus mandou uma fome para toda aquela terra, uma fome que ele perdeu tudo, e a região estava na miséria, tanto é que ele almejava até comer a comida dos porcos. E eu vejo que às vezes pessoas, eu tenho visto dentro do meu pastorado, pessoas que se afastam de Deus, e Deus permite até que chegue a comer a comida dos porcos, chegue até o fundo do poço. Já vi gente voltando para a igreja, porque chegou ao fundo do poço. Eu não sei qual a sua situação, irmão, não sei, mas talvez você esteja assim, se afastou, você acha que sabe o que quer, sabe o que é melhor, porque esse jovem, o filho mais novo, ele olhou e falou, lá que o pessoal é feliz. Eu estou aqui preso na casa do meu pai, tal, cheio de regrinha, cheio de coisa, eu vou para lá porque a felicidade está lá. E talvez você esteja na igreja aqui insatisfeito com a igreja, com pessoas e tal, mas na verdade você está insatisfeito com Deus, e talvez você esteja olhando para a região mais distante e pensando, lá que está a minha felicidade. Mas Deus te ama, e Deus vai mover céus e terra, e não é uma ameaça, é porque Deus te ama. E às vezes Deus tem que tocar, eu já vi pessoas voltarem porque o filho teve problema, era saúde disso, perdeu o emprego, perdeu qualquer coisa, mas voltou assim, como o filho pródigo, sem nada. Saiu com tudo, voltou sem nada, E a Bíblia diz que ele ainda não tinha caído a ficha, até que de repente diz que ele descobriu o que ele tinha que fazer. Então o que ele faz? Lá no ponto 3, de repente cai a ficha, porque a versão revista atualizada diz assim, caindo em si. Essa frase significa caiu a ficha. E ele descobre, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho uma família. Os empregados do meu pai estão melhor do que eu. Então eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele prepara um discurso na sua cabeça. Eu vou voltar, eu vou fazer isso, eu vou falar isso, eu vou falar, eu vou falar que eu quero que ele me aceite, pelo menos como empregado, porque o empregado do meu pai está melhor do que eu aqui. Mas outro parênteses aí. Qual a distância que ele teve que percorrer para o caminho de volta? É o mesmo tanto que ele fugiu da casa do pai. Voltar para a casa do pai não é fácil, eu sei disso. Nós tínhamos na igreja uma moça, e essa moça tinha morado no pensionato que nós tínhamos lá,
ela se converteu, ela se envolveu com o trabalho da igreja, muito ativa no discipulado, nos ministérios. E ela até tinha um sonho de ir para o seminário, para estudar. Ela já tinha se formado. Mas os pais descrentes disseram assim, não, aí chamou de volta para Tomeaçu, que é 200 e poucos quilômetros, você volta para cá. E os pais de uma das famílias mais ricas de Tomeaçu, você volta para cá, aí você vai arranjar algum trabalho e tal. E de uma certa forma, entre aspas, forçou para que ela voltasse. Ela voltou para lá e não se integrou bem lá na igreja, começou a se afastar de Deus. Ela começou a trabalhar um banco, mas um negócio de crédito lá. E ele se envolveu como um homem casado. E baladas e um monte de coisa lá. Descambou de vez. Aí um dia ela apareceu lá na igreja, estava tendo um evento, nós a chamamos de lado para conversar, a Suzana e eu conversamos. Eu falei, olha, fulana, se você quiser o caminho de volta, a gente está junto, eu vou percorrer junto com você. Nós vamos percorrer esse caminho de volta. Eu sei que é duro, não vai ser fácil não. Você tá numa situação, tá feio a coisa. E agora, se você decidir seguir esse teu caminho, eu não posso fazer nada. É uma decisão sua. Mas se você quiser percorrer o caminho de volta, que não vai ser fácil, nós estamos juntos. Para o que der e vier, nós estamos juntos. Aí nós oramos, ela chorou muito, falou, não, eu quero sair disso, eu quero sair. Ela voltou para Tomeaçu. E depois de alguns dias ou semana, né, só foi, eu recebo a notícia que ela tinha se suicidado. Ela não aguentou a pressão porque entrou a mulher do cara no meio, foi um escândalo lá na agência e não sei o que, eu não entro no mérito de quem se suicida, se é salvo, não quero entrar nessa confusão, eu creio para mim que sim, mas não quero entrar nessa discussão, nem aquilo que levou a isso, não sou juiz para julgar isso, mas eu sofri muito com aquilo. Foi o funeral mais difícil da minha vida, fazer aquele funeral lá. Mas eu vi assim, como que a única segurança que nós temos como cristãos de não cairmos é estarmos firmes em Deus. Às vezes nós temos a ilusão, principalmente quem está na igreja, tem a ilusão de que tem um lado de Deus aqui, debaixo de Deus aqui, eu levando a sério a minha vida com Deus, e tem um lado aqui do pecadorzão, sabe, do cara que está lá no mal pior. Mas a gente acha que tem uma linha do meio, onde eu não levo a vida a sério com Deus, mas eu estou aqui, eu estou bem. Não existe essa linha do meio. Jesus disse assim, quem comigo não ajunta, sabe o resto do versículo? Espalha. Quem comigo não ajunta, espalha. A Bíblia só fala de dois impérios, império das trevas, o império da luz. Fala do reino de Satanás e o reino de Deus. Se eu saio aqui debaixo da submissão de Deus, do guarda-chuva de Deus, eu estou à mercê de todo ataque demoníaco aqui. A única coisa que pode nos manter firmes, de não cairmos, é estarmos debaixo de Deus. Não existe outra alternativa. Eu conheci uma moça, nós conversamos e ela estava namorando com uma pessoa descrente. Mas aí veio com aquela história, não, mas ele é muito bom, ele não me impede de ir na igreja. Aliás, até ele vai na igreja algumas vezes, realmente ele ia na igreja. Mas eu falei com ela,
O seu problema não é com a igreja, o seu problema é com Deus. E quando Deus coloca um princípio, Ele sabe o que está falando, é o melhor para você. Não, mas Ele me respeita. Eu falei, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Porque só quando estamos firmes em Deus que isso nos dá força para nós não cairmos. Nós não temos forças para resistirmos às tentações, seja financeira, moral, seja qualquer que for. Nós não temos forças. E foi questão de tempo. Hoje ela já não está mais na igreja. Não sou profeta, eu conheço a palavra, então eu sei o que vai acontecer, né? São princípios, é lei da física, assim como lei da física, né? Lei da gravidade, você joga, você pode orar o quanto quiser, né? Mas aquela pedra vai cair de volta na tua cabeça, é lei. E as leis de Deus são assim, são princípios para o nosso bem. Foi isso que Eva não conseguiu entender, né? Que aquela proibição é para o bem deles, e não para o mal. Quando nós começamos a ter problema com Deus, a primeira coisa que duvidamos é sobre o amor de Deus. Porque quando você duvida do amor de Deus, todas as promessas de Deus caem por terra. Não tem validade, né? Então, quando começamos a duvidar disso, foi o que o filho fez. Ele duvidou que o pai o amasse. Aí ele falou, não, eu quero uma outra vida, né? Mas aí ele voltou no ponto 4, aí que ele descobre. Aí entra a figura do pai. Eu acho fantástico, qualquer dia a gente vai estudar ainda sobre a figura do pai. O pai, pelo que a gente entende implicitamente no texto, todo dia ele ia para ver se o filho estava voltando. Porque quando o filho estava voltando, ele o avistou longe, e ele saiu correndo. E sabe o que mais? Quando o filho voltou, estava todo preparado o kit restauração. Sabe qual o kit restauração? Sandálias, anel e roupa. E cada um deles tem um significado dentro da cultura, né? Porque quando o filho voltou, o pai o restaurou, não como servo, mas como filho. O anel, a roupa e a sandália significavam isso. Colocou de novo na posição de filho. E aí que ele foi descobrir que agora sim ele estava feliz. Mas ele teve que bater a cabeça para descobrir. E o meu desafio hoje é que não seja necessário você, porque às vezes tem cristãos, principalmente aqueles que crescem na igreja, que acham, como não, né, aqueles que já vieram de fora, já experimentaram lá fora, sabe o que é o negócio. Mas os que crescem na igreja acham que, não, mas será que é tão assim? Será que é tão? E fica com aquele mito da grama mais verde, né? Agora, quais as consequências que houve para esse filho? A herança dele já era. Tudo que ficou ali era de quem? Do filho mais velho. Nem era do pai, porque o pai repartiu. Ele tinha perdido tudo. Quando a gente se afasta, Deus é um Deus de restauração, um Deus de segunda chance, é um Deus de recomeço, mas Ele não volta atrás nas consequências, Ele não pode fazer. Se você mexeu com muita coisa pesada de vício, você vai sofrer as consequências físicas, consequências morais, né? Às vezes de casamentos desfeitos, um monte de coisa que tem as suas consequências. Mas apesar disso, você pode ser restaurado à condição de filho e ser feliz novamente. Essa é a promessa de Deus para todos nós, né? Essa é a história do filho mais novo, né? Quando a gente fala de detox da alma, eu penso de cuidar do próprio coração. Quando fala alma, para mim é coração. É cuidar do coração. Então, como é que está o seu coração? Tudo começa pela insatisfação. Coisinha pequena, né? Parece besteirinha, né? O povo de Israel, os adultos daquela época, toda a geração de adultos, ninguém entrou na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. E Coríntios diz que qual foi o problema? Um dos problemas, além da idolatria e imoralidade, foi a murmuração, insatisfação.
Reclamava, Deus dava água, e tinha água, reclamava, queria comida, tal, sempre reclamando. Então, às vezes, nós podemos perder a bênção de Deus, mas com um pequeno bichinho que corrói a nossa vida com Deus, que se chama insatisfação, que se chama murmuração. Filho mais novo. Algumas conclusões e aplicações. Não tome decisões precipitadas. Isso significa, antes de tomar, mas o meu casamento está ruim, eu vou partir, vou acabar. E divórcio é uma coisa impressionante, assim, a pessoa tem a ilusão de que tudo vai se resolver. Porque sempre acha que o problema está na outra pessoa. E o mais cômico nisso, se não trágico, é que casa de novo e casa com o mesmo tipo de pessoa. Eu fico assim quase rindo, mas eu não dou risada porque é trágico. Está dentro do nosso coração. Aí nós vamos trocando de pessoa, de emprego, de lugar, vamos trocando. Quando o problema está no nosso coração. Então, não tome decisões precipitadas. O casamento está com problema, está difícil. Calma. A tempestade vai passar. Continue firme em Deus. Seu marido não quer, fique firme em você, não tem problema, vai. Deus vai abençoar a sua família através de você. Agora, não deixe de seguir a Deus, ficar firme em Deus, porque meu filho, porque meus pais. Fique firme em Deus, apesar disso. Uma hora a tempestade vai passar, Deus vai trabalhar no coração, porque ninguém muda ninguém. Não tente mudar seu marido, sua esposa, seus filhos. Só Deus muda. Eu tenho uma frase comigo que diz assim: Deus não conserta casamento, Deus conserta pessoas. Quando Deus conserta pessoas, o casamento é consertado. Tem que começar com você, que está aqui, está ouvindo a palavra, tem interesse, está querendo levar a sério a vida com Deus. Deus começa por aí. Coloque Deus na sua história, na sua vida. Segunda aplicação. Não faça a coisa certa, mas na hora faça. Está errada a frase lá, que acho que mudou as coisas lá. Faça a coisa certa, na hora certa, da forma certa e com a motivação certa também. Porque o sair de casa era uma questão de tempo, ele sair de casa. Não tem problema ele sair de casa. Mas ele saiu com problema de casa, saiu pedindo herança ali. Então não tem problema por você sair da igreja. Quando a pessoa, outro dia veio uma família falar assim: pastor, nós viemos aqui para dizer que estamos saindo da igreja, vamos para outra igreja. Perguntei qual igreja que eles iriam, porque igreja tem de todo tipo hoje. E a segunda pergunta que eu fiz foi assim: vocês estão saindo bem daqui? Não tem problema com ninguém, não tem problema comigo, com outro pastor, está tudo bem assim? Tá bem? Então tá bom, vai lá, Deus te abençoe em outro lugar, seja bênção ali, né? Agora, não pode sair com motivação errada. Eu nunca vi até agora casamento dar certo quando os filhos saíram com problemas de casa, para fugir da casa. Nunca vi, sempre dá problema. Casar contra a vontade dos pais, isso é Bíblia. Meus pais não são cristãos, não tem problema. Eles são autoridade sobre nós, né? Então não saia com uma motivação errada, na hora errada, e não espere uma crise chegar para valorizar o que tem. Não chegue a experimentar, que não seja necessário experimentar a comida dos porcos para você valorizar o banquete da sua casa. Não precisa. Você não precisa experimentar o veneno para saber que ele faz mal. Que ele vai deixar consequências. Vai deixar consequências. Em último lugar, não hesite em voltar para casa. Se Deus tem falado o seu coração, você está longe de Deus, está longe da casa do Pai, não hesite, né? Sempre é hora, mas a hora é hoje, porque eu não sei se nós vamos ter um amanhã. Então a hora é hoje de voltar para casa. O melhor lugar do mundo é onde Deus nos coloca. Então a nossa oração é: desvia os meus olhos das coisas inúteis e faze-me andar nos caminhos que traçaste.
Esse cântico diz justamente isso: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Nós não vamos cantar, mas só para você lembrar, um cântico bem antigo, baseado no Salmo 103, qualquer hora dê uma lida naquele salmo e dê uma refletida, e lá diz assim: vamos bendizer. Ele convoca a alma a falar assim: vamos bendizer ao Senhor, aprendendo, ele é um exercício de disciplina. Bendize a minha alma, pare de reclamar e vamos começar a agradecer ao Senhor. Vamos orar? Eu não sei qual a sua situação. Talvez você esteja na casa do Pai, mas está insatisfeito, ou talvez você já saiu da casa do Pai, está aí, está vivendo, achando que está feliz, mas na verdade está vivendo uma ilusão. Ou talvez você já esteja experimentando a comida dos porcos. Você tem tudo, mas está seco por dentro. Queria lançar um desafio para você nessa manhã. Que seja um momento da ficha cair e falar: Senhor, eu quero voltar para a casa do Pai. Eu preciso dessa alegria que vem de dentro. Eu preciso reencontrar a alegria que só o Senhor pode dar. O salmista diz assim, o salmo, o rei Davi, que tinha tudo, poder, riqueza, tudo quanto ele podia ter, ele tinha, mas ele diz assim: o Senhor é a porção da minha herança, o Senhor é o motivo da minha satisfação. Se você não está feliz em Deus, não vai ser feliz com coisa e nem pessoa alguma. Mas se você estiver feliz em Deus, se Deus preencher o seu coração, independente das coisas, da família que você tem, do emprego, da saúde que você tem ou não, mas você pode experimentar a paz que excede todo o entendimento. Ó Deus, essa manhã sonda os nossos corações através do Teu Espírito Santo, até aqueles lugares mais íntimos da nossa vida. Ó Deus, não basta estarmos aqui na igreja, a questão é como está o nosso coração. Por isso, ó Pai, sonde os nossos corações. Talvez seja necessário, Senhor, um tempo de confissão, de arrependimento, de volta, de reconciliação, de recomeço. Faz a Tua obra em nossos corações, Senhor. Para que assim como nós, quando viemos para cá, para vir aqui à igreja encontrar com os irmãos, também o nosso coração esteja de tal forma agradável a Ti, que o Senhor se alegre com o estado do nosso coração. Pois é isso que nós Te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe. Hoje nós estamos fazendo de uma forma um pouco diferente. Geralmente nós temos os 2 cultos e a palavra se repete, mas hoje a gente vai fazer diferente. No segundo momento, o pastor Josué vai dar uma continuidade na pregação. Então, para quem tiver possibilidade, todos estão convidados a permanecer. Então, a gente vai fazer uma pausa, um momento para o café, e às 11 horas a gente volta.